Olá, tenho aqui comigo hoje alguém muito especial, alguém que na verdade já falou para o podcast, é verdade, mas que por azar e algo mais lhe disse também, digamos que perdemos a informação sobre ele, ou eu perdi a informação sobre ele. E portanto tinha que o chamar cá novamente. Eu estou a falar do Rui Monteiro. Olá Rui, antes de mais, gostava que te apresentasses para que as pessoas saibam quem tu és. Viva! Eu sou o Rui Monteiro, sou natural de Coimbra, mas moro em Pereira, desde sempre. Tenho 33 anos, quase 34. Quase. Já agora fazes quando? 14 de junho. Ok. Quase. Portanto, na altura em que tiverem a ouvir isto, já o Rui fez anos, portanto, podem dar os parabéns. Sou chefe de cozinha, sou profissionalmente. Amadora, sou atleta, corredora, atleta não é? Atleta é outro nível. Okay. Sou corredor, gosto de me desafiar às vezes, tanto no nível de corrida a pé como de bicicleta. E é isso. Ok. Eu, no caso, já te conheço há alguns anos. O que me chama particularmente a atenção, antes de irmos para a parte das longas distâncias, porque tu tens muito isso em ti, seja em bicicleta, seja não é na estrada, é no mato. Mas aquilo que eu preciso, que eu gostava que dissesses às pessoas primeiro é o que é que te fez levar a correr? Qual foi o trigger na tua vida que te disse, ok, é isto que eu tenho que... Eu desde sempre fiz desporto, fiz futebol, joguei futebol. Por sorte ou por azar, tive muito pouco tempo no futebol porque os escalões na minha terra, no Pereirense, acabaram cedo. E eu nunca ia jogar para fora, então comecei a andar de bicicleta, comecei a fazer uma distância já a pedalar. Fiz uma prova uma vez de 35 km em que eu disse isto não é para mim. Ok. Mas de facto eu não tinha pai. Mas a pedalar, não a correr primeiro. Sim, a pedalar. Okay. Eu tinha pai 12 anos. Ok. Sem preparação nenhuma, puto estúpido. Não tinha preparação nenhuma, disse que não queria. E dediquei-me um pouco mais a fazer downhill. Cheguei a fazer competições de downhill. Cheguei a ser federado. Downhill, basicamente, para quem não sabe, é descer uma ribanceira, basicamente, e um bocado a rezar para que não... Um percurso 99% das vezes, ou quase 100%, é a descer, e do ponto A ao ponto B, quem chegar mais rápido ganha. Ok. Sem partir os dentes? Nunca parti os dentes, mas mandei duas quedas, assim mais a sério, mandei duas quedas mais violentas. Depois fui trabalhar para a restauração, quando concluí o curso de cozinheiro, e os fins de semana foram à vida, que era o berço, o apoio do downhill era os fins de semana, e treinava praticamente todos os fins de semana para a Serra da Lousã. E isso deixou de haver. Tive ali um período sem fazer nada, e depois comecei a correr por um colega me ter convidado para ir correr com ele, porque um colega nosso ia para a tropa e ele precisava de treinar. Fui com eles, eu não gostava muito de correr, não gostava mesmo de todo, fomos a correr no final de 7 km. E eu, sério? Ok, está assim tão mal. E depois começou, desenvolveu. Pronto. E agora mais recentemente, há cerca de 2 anos, por descargo de consciência, por tudo, dediquei-me um pouco também à bicicleta, uma paixão antiga, lá está. Voltei um pouco atrás, mas não em downhill, mas no que fiz primeiro com a bicicleta, que foi quilómetros, e pronto. Faço também com muito gosto, muitos quilómetros de bicicleta, não tantos quanto gostaria, mas não. No caso da corrida, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Há aqui um padrão, é comum muita gente, que é tu começas a fazer e dizes isto não é para mim e depois voltas. O que te fez voltar? Foram as companhias, naquele caso? Foi o hábito, porque tu na verdade não tinhas outra forma de treinar? Isto é, fazer outro desporto, uma vez que disseste que o futebol deixou de existir na tua vida. O que é que te faz criar o hábito? Porque é o hábito que depois te torna corredor. O que é que te faz criar esse hábito? Ora bem, alguma coisa teve de te chamar ali? Sim, chamou-me porque fiquei sempre a distância. Ok. Melhor, eu estava, se calhar,
em boa forma demais para aquilo que eu pensava que estava. Não estava em boa forma, comparado com hoje ou com outros anos, mas àquela altura, 7 km, pensava que era uma coisa muito distante. Ou nem sequer fazia ideia disso. A distância que te falou e não tanto o tempo que demoraste a fazer aquilo. Isso Exatamente, sim, o tempo, não me recordo do tempo. Estamos a falar 2015, para aí, não havia relógio GPS, não sei se o Strava existia, também um pouco a nada do Strava. E foi isso, afinal consigo, uns treinos, depois também foi aquele boom do trail, foi nesse, digamos que começou um pouco na base. E eu apanhaste a onda, subiste a onda nessa altura, não é? Sim. Ou seja, começas a ganhar. Eu estou a focar a parte da distância porque me parece que ela é importante. Porque se tu tivesses focado no tempo, tu provavelmente acabarias a correr estrada. E isso, não, mas é verdade, porque tu irias. Tentar convencer para fazer um. Não, mas podes vir quando quiseres, já sabes que sim. Mas não é isso, até porque em estrada também há distâncias longas. É a ideia de tu de repente o que te puxa ali é a distância, é o tempo que tu estás ali, não é? Seja tempo com os teus amigos, seja tempo que tu estás a correr sozinho, seja tempo em que tu te estás a provar a ti próprio que consegues, e é isso que te puxa. E depois é isso que levas para o trail, porque em trail tu não vais para o mato, a não ser que vais fazer se calhar no mínimo 2, 3 horas de corrida ali. Não é? Portanto, essa forma aí depois, como é que isso no teu dia a dia, como é que integras isso tendo em conta a tua profissão? Nessa altura, estamos a falar há 10 anos e depois já vimos cá. Nessa altura, sempre tive a sorte de trabalhar em restauração, horários seguidos. Ok. Não fazias pausas, é isso? Também fazia pausa. E na altura trabalhava num casino da Figueira. A gente entrava por volta das 2h30, 3h30, dependia. Tínhamos a manhã toda para fazerem o que. Ok. Ou seja, então, tu conseguias correr de manhã, era isso? Era isso que consegui correr de manhã. Nas folgas, mais para a frente, foi logo ao início, como é óbvio, nas folgas fazia um pouco mais na Serra de Viagem, Sicó. Explorava um pouco mais, não só estrada, mas inicialmente, claro, foi estrada. E começas a ir sozinho, ou foste sempre, ou ali sempre aquela parte inicial dos teus amigos que também foram, ou tu foste sozinho à descoberta, a partir de determinada altura? Sim, depois comecei a ir sozinho, mas pronto, depois comecei a criar uma bola de neve. Eu concordo contigo, porque eu acho que a bola de neve é o que te puxa, porque não é só dizer Sim, claro. Se nós pensarmos que estamos a direcionar esta mensagem para alguém que não corre, se eu disser que tu já correste distâncias com 3 dígitos, se calhar vais dizer pouco, mas se eu lhes disser, ou se tu lhes disseres que começaste, tal como eles, estando no sofá, houve ali qualquer coisa que te mexeu, que já não és o primeiro que me diz, não havia futebol, eu mudei para aquilo. Eu, por exemplo, também teve a ver com isso. Eu pratiquei futebol, não havia futebol, ok, então há aqui que tem que haver qualquer coisa. E isso muda-te a vida, porque depois passa a estar entranhado no teu corpo, tu já sentes automaticamente aquele estímulo para ir, certo? Ou viste ali alguma altura que... Houve fases, eu já passei por muita fase na corrida, de bom, de mau, muito mau, de estar completamente parado. Partilha, mas começa pelo início, começa por aquilo que de facto, pelo que te criou a base, pelo que te faz hoje olhar para trás e perceber, eu não deixei por causa disto, eu não deixei de correr por causa disto. A base foi ter entrado na Venda da Luísa, onde se criou na altura um grupo ainda pequeno. Fazes parte do início disso tudo? Sim, a equipe foi criada em 2016, salvo erro, entrei em 2017, entrei em 2016, mas como já não dava para preparar nessa altura para entrar oficialmente, eu entrei praticamente 3 ou 4 meses depois da equipa ser criada. E foi aí, depois vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não sei o quê, vamos correr. Pequeninos objetivos, distâncias ainda muito curtas, na altura pareciam longas. Eu lembro uma prova, entre aspas, longa que eu fiz, o material na altura eram 19 km, para mim, 19 km. Quanto tempo é que lá estiveste? Não faço ideia. Na altura eu não olhava para tempos, não olhava para nada. Não, o tempo é só para dar uma referência, não é como base... Não faço ideia, não faço mesmo ideia, mas muito provavelmente para umas 4 horas. Deu há 4 horas. Ou seja, dá tempo para tudo, dá quase tempo para tu viveres a tua vida ali toda no mato. Dá para pensar em muita coisa. E foi aí. Depois, mais tarde, a pessoa começa a criar um gosto. E depois houve ali uma fase, uma mudança
na minha vida profissional, em que eu deixei de trabalhar e fui estudar para a Serra da Estrela, para a Ceia, ali no mesmo pertinho da Serra da Estrela. Tinha uma boa base de treinos, um bom plano de treinos, aquela serra, e eu disse, Realmente. eu disse, se eu entrar na universidade, oh meu Deus, começo em Ceia, fazer uma distância maior. Oh meu Deus, contextualiza para quem não sabe o que é. Oh meu Deus, é uma prova na Serra da Estrela. Ok. Tem distâncias de 160, 160 mais 40, podes fazer para ser variado, 200 km, Serra da Estrela, 100, na altura tinha 70, 40 e 20. Ok. Fui inscrever nos 40, na altura 40 era. Ainda hoje é assim, uma distância, mas não tanto como naquela altura. E eu inscrevi nessa distância porque entrar na universidade foi uma superação. Pensava que o que gostava era a primeira parte, que era onde estava o desnível todo, que era a subida à torre e a descida da torre para a Ouriga. Que é certo é que depois gostou. A primeira parte fez, estava fresco, mas depois no final é que E esse não foi o teu primeiro treino, o teu primeiro foi o Coimbra, não é? Que estavas a dizer. Não, o meu primeiro treino foi o da EGA. O da EGA, ok. Curiosamente Da EGA. também, o meu também, mas em caminhada. Foi, salvo erro, 2016. Ok. Treino de São O Martinho. meu também foi em 2016. Tivemos os dois nesse treino, ainda não nos conhecíamos de certeza absoluta. Não. Porque eu na altura até estava com 118 e eles não me conhecias de certeza absoluta. Não. Eu fui. Foi o meu primeiro treino. O segundo já não me recordo, pois já foram alguns. Como é que treinaste em particular para esse primeiro treino? Que é sempre um desconhecido, não é? Tu não sabes no que ao quais. Como dizia um colega meu, um amigo meu, um grande amigo meu, é correr como quem rouba. É correr para a frente. Sem relógio, sem país, foi simplesmente foi correr. Se corres como quem rouba, acabas a dada altura por estourar. Quer dizer, não tens aquela Sim, vantagem de. por acaso aí naquela não estourei. Sim. A pessoa ia a medo, não ia com aquele embalo que vai agora que sabe, olha, vou estourar, mas olha, já estou habituado, isto aguenta. Ok. E depois então aí não fizeste plano nenhum, não houve ali nada, não esboçaste nada. Foi simplesmente correr. Ok. E chegas ao fim e dizes, quero voltar ou não quero voltar? Quero voltar, não é óbvio. Ok. Porque já tinhas aí uma base de treinos diária ou não? No caso, diária, Era semanal? quando me apetecia, simplesmente era quando me apetecia. Ok. Mas a base de treinos diária que eu comecei a criar foi. Essa altura já tinha feito uns 3 ou 4 provas de ultra Sim. acima de 43 km, ou melhor, de 43 para cima. Ok. E eu acabava sempre todo derrotado. Sempre todo. Parecia um chipado de um pobre. Ok. E eu cheguei na altura e disse: pá, se eu quero. Não quero chegar mais rápido, quero chegar melhor, em melhor estado. Não chegar cansado, destruído a nível físico e psicológico. Tenho que começar a treinar um bocadinho mais. E então pus uma meta a mim mesmo que era 50 km por semana. Okay. Naquela altura, 50 km por semana, isto é. Sim. Então estipulava ali, hoje posso treinar X, amanhã para a semana, mas tentar no mínimo dos mínimos fazer 5 treinos por semana. No mínimo. Percebo a relevância. Mas a pessoa facilmente hoje em dia, se fosse preciso, podia fazer 2 treinos e espetava ali 50 km. Mas 2 treinos não é necessariamente a mesma coisa do que 5. Em termos de consistência. Porque tu ganhas a dureza, ganhas a resistência, mas não ganhas a consistência, não ganhas o hábito. Exatamente. Por isso é que eu estipulei para ser... 5, não é? mais treinos mais curtos. Sim. Se começou em abril, já não me recordo o ano, salvo 2019. Então foi muito recente. Bem, são 6 anos ainda assim. 19 ou 18, já não me recordo bem. Eu sei que comecei em abril e foi sempre muito consistente, eu fui aumentando um bocadinho a 50, passou para 60, 70, andei ali nessa casa. Porque depois já fazia tão facilmente aquelas 50 km semanais que aumentei um bocadinho. Sim. E até que inscrevi-me numa prova de 3 dígitos, 100 km, 100 km de Abrantes, que não tinha muita dificuldade a nível de altimetria. Quanto é que tinhas de altimetria? Salvo erro, tinha 3.000,
Queres explicar, depois tem aquela questão do desnível positivo e desnível negativo. Sim. Queres explicar para quem não sabe, para quem não está de todo a par disto, que é também para essas, sobretudo para essas pessoas que estamos a falar, o que é que isso significa? Na corrida em estrada, digamos que 99% Sim. é plano. É plano, sim. Na corrida em trail ou no monte, se queres chamar, existe um desnível. Imagina, estamos a 500 metros de altitude, subimos até aos 600, descemos 200, subimos mais 50, dá um total de 150 de acumulado positivo. Há um acumulado positivo e um acumulado negativo. O negativo é o que se desce e o positivo é o que se sobe. Sim. E quanto mais desnível tiver e a distância for curta, mais a subir é. Ou seja, por exemplo, se tu subis 150 e depois baixares 40, digamos assim, na prática tu tens um desnível positivo de 110. É isso? Não. Então. O desnível positivo é de 140. Ok. De 140 não, de 150. Então e o desnível total é que será de 110, porque retiras, ou não, 110 positivo. Nós só contamos, Ok. melhor, a maior parte das pessoas só conta o positivo. Ok. A não ser, porque normalmente, em regra geral, se a prova é circular, começa e acaba no mesmo sítio, quase sempre é igual. Nunca é igual, porque há sempre erros de GPS, mas... Nivela, é isso que estás a dizer? Nivela, a dada altura, o percurso nivela-se a si próprio? É isso? Sim. Se tu subires o ponto A ao ponto B, e ao C e ao D, e depois voltares ao ponto A, numa rota circular, o que tu sobes tens de descer para chegar ao mesmo ponto, certo? Sim, exato. Estou a perceber. Não é 100% preciso, mas vai bater aí, não é? Vai bater mais ou menos ao mesmo. Ok. É que o estudo já me perdi. Nós estávamos a falar da questão dos desníveis, estávamos a falar da questão do treino, da forma sim, como tu começas a meter... Fiz os 100 km de Abrantes. Sim, exatamente, 100 km. Primeira prova de 100 km, andei lá 20 horas e qualquer coisa e disse, pensei, treinei tanto e não dá, é preciso ainda mais. Okay. É preciso ainda mais. E já estavas com um volume de 5 treinos semanais, não é? Nessa altura fazia 6 mais ou menos. Fazia 6. Quanto da tua vida pessoal tiveste de ajustar? Porque a altura tens de fazer escolhas, o tempo não é limitado, sim. Quanto é que tu acertas ali? Ou seja, de que é que tu Muita gente perguntava isso e eu respondia assim, não consegues, da tua vida de 24 horas, consegues tirar 1 hora para treinar? Eu concordo contigo. Eu é 1 hora que não estás a ver televisão no sofá. Ok, mas não queres ver a telenovela? Não vês. Só podes treinar a partir das 10 da noite? Vai às 10 da noite. Eu já cheguei a treinar. Mas isso não é um dado adquirido. É verdade o que tu dizes, porque eu revejo-me nisso. Eu já cheguei a treinar porque não podia, mais vez nenhuma, acordar às 5 da manhã para ir treinar às 5 e meia. Been there, done that, sim. Portanto, sim. Não dá, mas não está. Depende do teu objetivo, depende daquilo que tu queres. Ok, mas quando tu queres mudar a tua vida, isso tem mesmo de ser. Não tens de correr 1 hora todos os dias, mas se tu queres mudar a tua vida... Eu vi uma frase de... Boa, estamos sempre a parte das citações. Sim. Um podcast, isto é uma coisa que mexe muito. Eu vou perguntar a ti. Ok. Mas a ti não é... Como tu fazes isso, imagina. Se fizesse uma proposta de 10 mil euros por mês para aceitares um trabalho, tu aceitavas? É fazer o mesmo que fazes. Mas quais eram as contrapartidas? Pergunta simples. Aceitavas 10 mil euros? Para fazer o trabalho que eu faço? Sim. Sem saber quais são as características. A primeira pergunta é essa. Aceitavas 10 mil euros? Aceitavas. Então, mas se esse trabalho fosse acordares às 3h30 da manhã, todos os dias, para entrar às 4, aceitavas? Numa fase inicial, sim, mas acho que é acabar por... Pronto. Então, e porquê tu não acordas às 3 da manhã para mudar a tua saúde, a tua vida? Ok, pois, de facto não sou unidade sanitária porque eu fazia isso, mas sim, mas percebo perfeitamente, sim. Quer dizer, se tu mudas a tua vida para ganhar mais dinheiro, porque tu não mudas a tua vida para teres mais saúde. Ok, porque é isso que está em causa numa primeira fase, não é? Não tem a ver com provas, não tem a ver... Sim. A corrida até se pode tornar um desporto muito caro, se tu quiseres, facilmente se torna Há sapatilhas de 20 euros até 4.500 euros. Ou seja, tu não tens de ir para essas gamas mais altas, tu tens a querer mudar a tua vida, passa por aí, não é?
Basta ter umas sapatilhas, uns calções ou umas calças, uma t-shirt e ir. Não E precisa de ainda, relógio, não assim, precisa de nada. e ainda assim, provavelmente, estou agora a imaginar numa ou noutra pessoa que pode estar a ver ou a ouvir isto e que vai dizer assim: pois, ele diz isto, mas eu tenho que tratar disto, tenho que tratar dos meus filhos, tenho que fazer o meu jantar. O que é que se responde a isto? O que me respondeu uma vez um amigo meu, um João Fantástico, que às vezes convidava-me para ir treinar com ele às 4h30 da manhã, 5 da manhã. Eu perguntei-lhe: para que é essa hora? Porquê? E ele respondeu-me assim: quando tiveres filhos vais perceber. Eu ainda não tenho filhos, mas ele já me respondeu a isso. Para treinar às 5h30, como já fui, para a serra, ir para a serra, fazer mais horas. A gente chega, acaba o treino às 8, 8h30, às 9 horas chega a essa casa, toma-se um banho, já o filho acordou, está a tomar um pequeno almoço, tomas um pequeno almoço com o teu filho, vais fazer a tua vida. Ok. Tem a ver com o justo, não é? Mas tens que abdicar de alguma coisa. E Horas de sono. Mas podes não abdicar do sono. Aliás, não deverias, porque o sono Sim, é das sim, coisas não mais devia, essenciais sim, para a mas- tua vida. Deitas-te mais cedo. Então tem a ver com isso. Então aí vai à parte da novela, que é deixas de ver a novela, deixas de ver o futebol, deixas de estar, e isto acontece, deixas de estar com os amigos às vezes, isto acontece. E eu não Sim. vejo isso como uma coisa má. Mas não é sempre. Não é sempre. Mas aqui, por exemplo, não, porque a conversa é contigo, mas não querendo meter aqui a foice em seara alheia, como se costuma dizer, houve ali uma fase em que eu deitava mais 9 da noite para acordar às 5 da manhã, para conseguir estar bem mentalmente. Claro. Sim. Ou seja, é uma escolha. O corpo depois não repara, depois o treino, se estivesse cansado ao acordar, o treino não tinha render. Exatamente. Há uma inspiração do Nico, que é um youtuber que eu sigo, um youtuber francês, que ele está ligado ao treino e ele diz basicamente que quando treinas estás a regredir, quando descansas é quando tu consegues evoluir. Portanto, o descanso, o sono tem a ver com isso, tem aqui uma fonte fisiológica muito importante, mas há alguma coisa em que tu tens que abdicar. Tu tens é que olhar para a tua vida e perceber o que é que está ali, o que é que tu podes cortar, não é? Sim. E depois numa fase mais para a frente, o que vai influenciar na tua vida é esses pequenos pormenores, esses pequenos prazeres que se tem de ver o nascer do sol. Sim. Numa serra, numa estrada. Isso é indescritível, sim. E achas que isso serve para voltamos a falar no mesmo público, porque é exatamente para ali que queremos levar a mensagem. A pessoa diz: ok, está bem, mas então para isso eu levanto mais 6 da manhã e puxo o estouro e vejo o pôr do sol. Mas não é a mesma coisa. Dentro do corpo não é. Explica o que é que se sente. Sentir a brisa do sol, a brisa do vento, o ar, não ouvir ninguém na rua, poder, numa rua super movimentada, conseguires correr no meio da estrada. E se for preciso às 8 da manhã, se tivesse eu ir àquela hora às 8 da manhã, eras atropelado facilmente. Porquê que não ouvir ninguém é assim tão importante? Eu gosto muito de treinar sozinho. Porquê? Porque corro ao meu ritmo, faço o que eu quero, não estou dependente de ninguém, por assim dizer. Não é que eu esteja quando vou com mais gente, mas é diferente. Não é por ir sozinho, ou melhor, não é por não teres companhia que não deves deixar de fazer. Tanto bicicleta como a correr, agora mais bicicleta. Porque a maior parte do meu grupo de amigos é mais da parte da corrida. E eu agora integrei um bocadinho mais na bicicleta, ou porque temos horários diferentes, ou porque não pode, ou etc. Não dá. Então, eu não vou deixar de treinar ou de andar porque aquele não pode ou o outro não pode. Então Já houve uma fase que sim, que era assim, mas não dá. Se uma pessoa tem um objetivo à frente, se tu não treinas, se tu não estipulas um método, e depois mais para a frente vai continuar sempre. A minha base é tentar sempre pôr 1 ou 2 desafios pessoais, não só em prova, mas até pessoais, ao longo do ano. Que é para quê? Que assim motiva-me, olha, em agosto ou em outubro tenho isto. Tenho de treinar bem, tenho de fazer isto, mais ou menos, etc. até lá. Que é para chegar àquela altura estar em forma. Estar bem para fazer aquilo. Seja 10 km, seja 20, o que for. Até seja uma caminhada que hoje apetece-me. Agora aconteceu há muito pouco tempo a peregrinação a Fátima.
umas romarias, ir a Fátima. Houve muita gente cansada de seguir. Porque as pessoas podem se preparar para isso. Eles sabem que deste dia a este vou a Fátima, a pé são 300 km da minha casa. Fazer uma preparação, treinar para lá chegar, para estar mais confortável a fazer essa distância. Não é passar o ano todo no sofá e vou a Fátima. Ok. Depois a pessoa sente-se bem. E depois diz, fiz isto tudo, estou bem, minimamente bem. Então, bora continuar. E continua. E quando dá por ela, já mudou o corpo, já mudou a mente, já mudou a saúde. Metade dos problemas desapareceram. E já não consegue sair, é isso. E já não consegue sair dessa bolha que é, tenho que fazer alguma coisa. Nem que seja ir a caminhar aqui ao parque. O importante é tirar o rabo do sofá, não é? Quer dizer, mas aí também é importante tu, à tua volta, teres pessoas, principalmente no teu meio familiar, aqui quando estamos a falar de homens e mulheres, seja com casais, é muito importante tu teres alguém ao teu lado que te puxe e que vá, porque senão, a dada altura, se a outra pessoa é altamente sedentária e tu és alguém que faz, fica difícil tu criares ali aquele efeito bola, que tu há pouco falavas, que também pode ser bom para a própria família. Por exemplo, o Samuel já cá esteve, e uma das coisas que ele me disse foi, a namorada começou a caminhar e a correr depois, o pai dele, entretanto, também já está a correr, ou seja, já tens aqui um efeito gigante na tua família, e quando vais por ti, tens de facto uma vida nova. Eu queria voltar um bocadinho atrás àquilo que tu disseste, que tocaste aqui num ponto importante, e eu já sabia, ainda bem que tu fizeste a passagem, que é a importância do treino. E tu, há pouco tempo, quando nós falámos até mesmo para preparar isto, tu tinhas-me dito que não acreditas no progresso demasiado rápido. Ou seja, não acreditas que uma pessoa, de repente, começa e de repente já está pronta para ir fazer logo, vamos aqui pôr já um desafio extremo, os 100 km. E eu revejo-me nisso, mas eu gostava que tu explicasses porque é que é tão importante, de facto, o treino. De que forma, e porque não tem de ser um treino especializado, mas de que forma é que ele te protege? Então, é possível. Disse, não é melhor. É possível ou não é? Estou a falar anatomicamente. Sim. E também motivação. É possível fazer. Imagina, se eu quiser fazer, ou tu, se quiseres fazer 100 km daqui a um mês, consegue-se. O problema é que vais chegar ao fim desses 100 km e nunca mais vais querer correr na vida, vais ter um lesão aqui e acolá. E chapéu. Era isso e eu quero correr até poder. Até andar de moetas. Quase. Então isto tem uma consistência. Sim. Eu não faço muitas provas por ano e agora cada vez menos, até por outras questões. Mas a importância do treino é um progresso. E um treino, a linha não é contínua, a subir. Tem subidas, 10, sobe-se um bocadinho mais do que aquilo que está cá, 10, nunca é constante. Porque não podes. A importância do sono. Tens que recuperar, tens que descansar. E vejo muita gente a fazer provas todos os fins de semana, mas chega a uma determinada altura, que já acontece a alguns que eu conheço, estou cá deles. Andaram aí 3 anos a fazer provas todos os fins de semana e agora nem causam não. Deixaram de fazer provas. Porquê? Ou por uma questão pessoal, ou porque têm uma lesão aqui ou lá, não sei, mas tem que ser ir gradual. Tudo na vida não pode ser logo eu querer tudo mão beijada. Demora-se muito tempo. Eu, para fazer a minha primeira ultra, desde que comecei a correr, demorei 5 anos. Há pessoas que começam a correr agora, vêm-se à rasca para fazer 10 km, vou fazer a maratona. Sim. É possível, Claro que é possível, mas não é suposto. O teu corpo não está preparado. Exatamente. Ao fim de 9 anos eu estou a perceber agora no meu corpo, eu tive que voltar atrás precisamente para fazer esse ajuste. Eu nesta fase em que estamos a gravar, não estou capaz de correr uma prova de 42 km porque não é só porque não tenho consistência de treino, não é só porque perdi o hábito de fazer isso, é porque fisicamente eu estou a recuperar dos anos em que me tratei mal, por assim dizer. Mas se propusessem agora fazer uma maratona, tu acabavas. Em 4, 5, 6 horas, acabavas. Mas não é isso que se quer. E depois ias ter lesões mais à frente. É isso. Tu falaste há pouco uma coisa muito importante que é, se tu passas muito depressa para o nível seguinte, o que vai acontecer é que tu ficas com lesões e elas não vêm logo e tu não tens noção disso. Voltas muito para trás. Exatamente. Invariavelmente vais acabar a ter de voltar muito para trás no caminho. Portanto, vais ter de andar outra vez de forma lenta e isto pode ser muito desmotivante para quem está a começar. Portanto, é preferível tu começares com passinhos de bebê
Só que eu acho que as pessoas também são muito impacientes hoje. É muito difícil tu pôr na cabeça de alguém que, agora que estás a ver toda a gente a ir para as meias maratonas, ou para as maratonas, ou para os trails de 3 dígitos, tu de repente também queres ir. Não pode ser logo. Sim. É muito influenciável hoje em dia. É muito fácil influenciar pessoas a querer fazer isso. Há muitos influencers hoje em dia que começam a correr e já vão atravessar Portugal de norte a sul. Eles correm há um ano. Vão fazer isso. Depois as pessoas pensam, olha, dá para fazer. Dá, mas é preciso ter muita bagagem de trás para ter isso, porque depois todas as pequenas lesões vão aparecer. Seja articulações, costas, se não tivermos uma boa estrutura física, mais tarde ou mais cedo vai acabar por ceder a alguma coisa. Falaste, agora queria entrar aqui numa parte um bocadinho mais sensível. Tu falaste há pouco também da questão do treinador, e eu sei que tu foste treinador, e o que eu acho é, quando se é treinador, é-se porque se tem uma mensagem a passar. Eu acho que ninguém é treinador, ou ninguém se predispõe a treinar os outros e a trabalhar em prol dos outros também, se não tens uma mensagem para passar. Quando deixas de o ser, por opção ou por outras razões, tu deixas de ser porque a mensagem deixou de passar, porque a pessoa ou as pessoas ou o grupo deixa de receber a tua mensagem, ou porque simplesmente tu passas a concentrar-te noutras coisas que são mais importantes para ti? Não. Eu não fui treinador ou pseudo-treinador. Não interessa, foste treinador. Para a conversa interessa. não interessa que não tenhas a carta, e não é isso que eu fui treinado durante uma boa temporada. E depois, para tentar motivar outras pessoas, eu tentava agilizar um pouco aquilo que essa pessoa queria para treinar. Parecia que não sentíamos ter uma pessoa que perde tempo sem pagar nada, perde tempo para passar um treino ou para dizer, olha, faz isto ou aquilo, involuntariamente sentes-te obrigado a fazer esse treino que essa pessoa passou. E isso me motiva a fazer. Exatamente. Me motiva a fazer. E era mais isso, não era tanto treinador, era mais um influenciador. Olha, faz assim, faz isto. E isso motivava a pessoa a fazer, as pessoas a fazer. Ok, então não tem a ver aqui com uma mensagem, porque eu sei que tu gostas muito também da parte técnica, e foi por isso que eu puxei o assunto, porque sei que és alguém que perdia muito tempo a investigar e a saber coisas sobre treino. E a nossa primeira conversa, que ninguém chegou a ouvir, a não ser eu, que tive o prazer de ouvir, basicamente aquilo tem ali muito conteúdo de treino que tu precisas investir muitas horas naquilo, e aquilo não é só para a pessoa, ou não é só para aquele momento, porque ele fica contigo. Sim, porque houve uma fase da minha vida que eu morava sozinho em Aveiro, eu passava horas e horas sozinho, não tinha tempo para tudo e mais alguma coisa. O que é que eu fazia? Pesquisava sobre tudo, ouvia muitos podcasts, lia muito, tentava absorver conhecimento. E aí tentava depois transmitir a algum, passar do papel para a prática. Okay. Para tentar perceber se está bem, se não está, tem que se ajustar isso ou assim. Umas vezes dava, outras vezes não dava. Ok. Mas sentes que a tua missão aí, quando passas desse papel, quando tu passas aquilo que funcionou contigo para aquilo que funciona com os outros, que é sempre diferente, não é? Tu estás a treinar uma pessoa que já não tem a ver contigo, tem a ver com o outro, mas tem a ver aqui um sentido de realização pessoal para ti. Porque senão, independentemente de todos os valores emocionais que possam estar associados, se tu não o fizeres por ti também, então a altura torna-se um fardo. Qual é o poder disto tudo para ti, como pessoa? O que é que te motivou a ter esse papel de repente estás-te a preocupar, estás a cuidar e... Porque sentir desmotivação. Okay. Sentir desmotivação da outra pessoa e a gente puxar, estás a agarrá-la assim, por um braço ou por os dois, olha, anda, aguanta-te, faz isto assim. E depois a pessoa, ao saber que não paga nada, que não tem custo nenhum. Mas não tem só a ver com o dinheiro. Sim. Mas eu percebo, mas acho que tem a ver com algo mais transcendente. Uma pessoa paga ginásio. Quantas pessoas é que pagam ginásio e é que vão? Exatamente, sim. Mas se tiveres uma pessoa que passa um plano de treinos e se tu não pagas nada e tu não fizeres esse plano de treinos, a outra pessoa sente, quer dizer, estou aqui a perder o meu tempo com aquela pessoa. Mas se a outra pessoa fizer,
estou a perder o meu tempo, mas está a ser aproveitado. Retorno, exato. Há um retorno, a tua mensagem. Eu penso assim. Uhum. Não sei se é a forma mais correta ou não. É a tua forma de pensar, isso é que é relevante. Agora, eu queria que fizéssemos, e já estamos aqui numa fase mais terminal, queria que fizesse aqui a passagem, tu falaste já da gravilha, do gravel, fala-nos da tua última experiência, porque eu acho que seria importante as pessoas perceberem aqui a ligação. O que é que tu tentaste fazer e o que é que tu tens tentado fazer a esse nível, porque é gigante. E eu acho que as pessoas merecem saber isso, porque alguém que chega agora ao fim de 10 anos desta evolução já está num patamar diferente, em termos de acumulação de quilómetros, em termos de desafio, e eu queria que mostrasse às pessoas que é possível chegar aí. Não tem de ser hoje, claro, não é hoje quando vão começar e quando vão tirar o tal rabo do sofá, mas que é possível alguns no trajeto fazer um bocado o mesmo que tu fizeste. Sim. Eu fui, o ano passado, fiz um desafio de bikepacking. Bikepacking é tu levares tudo na bicicleta. Okay, levas a barraca toda atrás. Sim, é simplesmente. Quero fazer uma viagem, em vez de ficar num hotel, fico ou no campismo, ou num lavadouro, ou num buraco, que a bicicleta lá. Ok. E o ano passado fiz um desafio que é chamado a Gravel Birds, que é no Alentejo. Começa em Castro Verde e acaba em Castro Verde. Percorre. O ano passado eu fiz a Lavetarda, que é o circuito mais curto, que não é uma prova, é um desafio de bikepacking. O ano passado foram 275 km, em autonomia total, sem abastecimentos, sem apoio nenhum de parte da organização. Okay. É simplesmente, tens aqui o trajeto, um ficheiro GPX, tens aqui um geolocalizador, partes a esta hora e tens até dia X para acabar. E se não acabares, vão atrás de ti para ver se estás vivo ou não? Não. Ok. Não Essa te vão buscar. Com avisar os familiares então, não é? Sim. não te vão buscar se tu desistires. O ano passado fiz isso. E este ano fui fazer tentar fazer o percurso normal, que é mesmo o Gravel Birds, que são 750 km. Também em autonomia total, sem apoio, sem abastecimentos nenhuns. Os únicos abastecimentos és tu ou levas contigo ou compras pelo caminho. Uhum. E percorrer o Alentejo todo, de uma ponta à outra, centro, tudo. A pessoa num determinado ponto está na fronteira e num determinado ponto está na zambujeira do mar. Ok. É um desafio gigante. É de um lado ao outro. Não consegui concluir, por volta dos 190 km. Já vinha com uma dor no joelho esquerdo. Lá está. Falta de reforço, falta de trabalho muitos anos para trás de articulações. Tenho metade da cartilagem no joelho esquerdo, 1 hora a doer, 2 horas a doer, 3 horas a doer. Chegou aí, eu começo a fazer contas. A dor não passava nem com brufenos, nem com qualquer analgésico. Ainda faltarem 590 km. Sim. Não dá. Infelizmente não dá. Tens que saber lidar com o não. Não fiquei triste, não é óbvio, mas não fiquei remoído, não fiquei rancoroso, porque nos dias a seguir continuava a ter essa dor. Já não tão intensa, mas continuava a ter essa dor. Então eu pensei, porque se no dia a seguir eu não tivesse dor, estavas bem. Isto podia ter esperado, podia ter aguentado, podia ter dormido. Não podia. Mas continuei com dor e no outro dia ainda tinha dor, não dava mesmo. E pronto, agora o que me motiva muito é fazer isso. É simplesmente pegar na bicicleta, pôr a alimentação, tenda para dormir, tudo amarrado na bicicleta, simplesmente fazer travessias. Estou a pensar em fazer algumas travessias agora nas férias. Okay. Ainda está tudo muito em stand-by. A propósito deste desafio, que desde já os meus parabéns. Eu tenho muito respeito por ti e muito respeito pelo que tu fizeste. Eu acho que é importante deixar tentei fazer. Não, tu que fizeste, porque eu acho que é importante deixarmos aqui esta mensagem, e ela não é minha, é do Barack Obama, que é, tu não podes deixar o falhanço definir-te, tu tens que aprender com ele. E quando eu digo falhanço tem a ver com não chegares ao teu objetivo. Mas é mais sábio tu perceberes que não dá desta vez e continuas a ter corpo do que ir até ao fim, rebentares e depois não dá. Porque conseguiste, mas não fazes mais nada daquilo. Então às vezes essa aprendizagem tu não a consegues ter se não tiveres muitos anos disto.
Portanto, é nesse sentido que eu acho que é importante deixar esta mensagem que bom, tu fizeste, tu tentaste, trabalhaste o máximo que deu para chegar lá, pá, se não dá, depois é outra questão, mas tentaste. Pronto, agora tenho duas últimas questões, que já são aqui as questões FEDIVER do podcast, que é, a primeira tem a ver com o que a Serra, ou a Estrada, mas tu quase não falas Estrada, portanto a Serra em particular, sabe de ti, que mais ninguém saiba e que tu possas partilhar, claro. Há alguma coisa que tu tenhas descoberto em ti na Serra? Sim, claro. A Serra, tu podes dizer qual é que é a Serra. A Serra é a parte onde ocorrem os abutres, na zona do Contramares. E essa zona é bem dura. É a Serra que mais me conhece, que mais me viu, digamos que, frustrado, chorar, que chorei lá. Numa das piores fases da minha vida, mas também foi a Serra que me ergueu. Ok. Foi Portanto, um conjunto. Foi lá que te reencontraste, depois da fase dura da tua vida. Ok, isso é algo muito bom. Portanto, tens tempo de voltar lá. Quanto mais não seja, tens sempre lá uma ligação. Tenho voltado lá muitas vezes, mas já voltei fora. E agora a última pergunta, que é, esta já é mais futurista. O que dirão as tuas sapatilhas daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos? Compra umas novas. Mas porque vais usar sempre as mesmas ou vais mudar? Não. Eu tenho sempre as mesmas. Não tenho sempre as mesmas. Eu quando gosto de um modelo, eu compro aquele modelo. Tenho, por exemplo, sapatilhas para a estrada, que à semana é muito raro não. Agora, como mudei de casa, corro mais no mato à semana do que corria antigamente. Mas as minhas sapatilhas de estrada são as mesmas, o mesmo modelo, melhor, o modelo foi ruim, mas são o mesmo modelo, já tenho 5 pares iguais. Ok, és um belo fã da marca então. É, que é um modelo, é aquele e aquele. Sim. E de estrada e de mato, tenho 3, 4 pares diferentes. Ok. E vais alternando, é isso? Nunca usas sempre a mesma? Sim. Em termos de conforto, mais técnico. Okay. As sapatilhas são caras e algumas para treinar tento usar umas que não são tão boas para aquilo. Okay. São mal empregadas, como costuma dizer. Pronto, agora deixo ao teu critério se queres deixar alguma mensagem. Da minha parte foi um prazer enorme receber-te aqui e podes dizer alguma coisa que queres? O que eu digo às pessoas é aquilo que eu faço a mim é nunca deixem de acreditar em vocês próprios, porque se não forem vocês a acreditar em vocês próprios, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar em vocês. Nunca na minha vida pensei, há 15 anos atrás, pensei que ia fazer 140 km e ia me inscrever num desafio de 750 km de bicicleta. Essa loucura! Nunca deixem de acreditar e nunca irão dar um salto maior que a perna. Sejam constantes, não tenham vergonha de fiz 10 km numa hora e 10. Não tenham vergonha. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito e um dia vão chegar ao vosso objetivo, seja mais curto, mais lento, vão chegar ao vosso objetivo. Ok, obrigado, foi um prazer.